Paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado. Estamos nós de volta aqui com mais um vídeo, com mais uma ministração, com mais um ensino da palavra de Deus. Vamos falar hoje de restauração espiritual. Já quero agradecer aos irmãos inscritos no canal, que Deus abençoe as suas vidas tremendamente. Peço aos irmãos que compartilhem, deixe o seu like, comente, deixe sua pergunta, envie esse vídeo para pessoas que precisam, pessoas que estão precisando da palavra de Deus nesse momento, e você vai ser um ponto de partida na vida de cada um deles para a sua salvação, para a sua restauração. Sabemos que nós vivemos nos últimos dias, e a Bíblia diz que nos últimos dias teremos tempos trabalhosos, e creio eu que nós já estamos vivendo esses dias, esses tempos trabalhosos, onde muitos têm se desviado, onde muitos têm saído de suas congregações por falta de amor, por se multiplicar a iniquidade. Sabemos que isso é uma realidade, a iniquidade que tem assolado a igreja de Deus, tá certo? E que aqueles que desejam tremendamente de uma restauração, talvez seja até pessoas que estejam dentro da própria igreja e estão fracos, estão desanimados, estão a ponto de desistir e precisa de uma restauração, precisa de uma mudança, de uma transformação. E quero dizer para você que essa mudança, que essa transformação é independente das circunstâncias que estão ao seu derredor, é independente das pessoas, isso é individual. Essa restauração ela precisa ser individual, é você e Deus. Não depende do irmão tal, do irmão B, não depende de marido, de esposa, de filho, de ninguém. É cada um, você e Deus. Amém? E quero dizer para os irmãos que não é algo fácil, não é algo, não é mágica, não é uma receita de bolo. Simplesmente vou deixar uns pontos para que os irmãos venham analisar, para que os irmãos venham praticar esses pontos e ver algum resultado nas suas vidas. Talvez esses pontos que eu vou passar para você sejam um ponto de partida, tá certo? Para a sua vida, para a sua restauração espiritual, para a sua vida cristã. E um dos primeiros pontos que eu venho deixar para os irmãos aqui seja uma pessoa inconformada com seu estado de alma. Seja uma pessoa inconformada com o seu estado no seu momento agora, que você está desanimado, talvez fraco, talvez alegre, não sei qual a sua situação, mas seja uma pessoa inconformada, saia da acomodação espiritual. Uma alma satisfeita é uma alma estagnada. Uma alma satisfeita é uma alma estagnada. Veja o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 3, versículo 12 ao 15. Veja o que ele fala. Não que já tenha alcançado. Olha o que ele diz. Não que já tenha alcançado. Isso que ele quer dizer o quê? Que está batalhando para alcançar algo. E ele continua. Ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo nos deixa esse ensinamento, que nós prossigamos buscar algo que esteja adiante de nós. Talvez você, com essa acomodação espiritual, com essa acomodação de alma, não consiga ver o que está adiante de você. Talvez você não consiga enxergar o que está próximo de você alcançar, ou seja, a sua vitória, ou seja, algo que vai te fortalecer. Por quê? Porque você está acomodado e não consegue ver. Outro ponto, esse ponto é bem interessante e não diferente do outro. Todos os pontos são importantes para a vida e para a restauração espiritual. Esse segundo ponto é: decida rigorosamente
Isso parece uma dureza, mas é importante, muito importante para a restauração espiritual. Decida-se rigorosamente por uma radical transformação em sua vida. Decida-se rigorosamente por uma radical transformação em sua vida. Isso aqui não é extremismo, mas é um radicalismo. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 5, versículo 37. Seja, porém, vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disso é procedência maligna. Por que esse radicalismo? Por que esse momento de radicalismo? Porque isso vai lhe tornar uma pessoa disciplinada. As pessoas que são indisciplinadas, antes mesmo dela começar algo, elas já estão fadadas ao fracasso, porque em suas mentes elas já dizem que vão fracassar e realmente acaba fracassando e não alcança nada no reino de Deus. Precisamos alcançar algo novo no reino de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que ela tem que se renovar todos os dias. Precisa existir essa renovação. E isso depende do nosso esforço. Isso vai depender não só de Deus, mas também do meu e do seu esforço, como a palavra de Deus fala em Mateus capítulo 11, versículo 12. Veja o que fala em Mateus capítulo 11, versículo 12. Lembre-se, nós estamos meditando nesses pontos sobre uma restauração espiritual. Mateus capítulo 11, versículo 12 diz: E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. É pela força, pelo meu esforço, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos conseguir as nossas vitórias. O que acontece nesse ponto? Nós temos que colocar toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, todo o nosso desejo em Deus, para que Deus venha trabalhar em nossas vidas através dos nossos esforços. Qual é o nosso esforço? Nós vamos simplesmente abrir a porta para o Espírito Santo. E o terceiro ponto, coloque-se no caminho da bênção. Coloque-se no caminho da bênção. O que isso significa? Significa que nós não podemos esperar pela graça de Deus como se fosse uma mágica. Nós não podemos esperar que Deus venha intervir na nossa vida como acontecesse assim da noite para o dia, como se fosse uma mágica. Deus pode fazer tudo que Ele quer, tudo que Ele deseja, mas para a nossa restauração, para o nosso crescimento espiritual, Deus não vai fazer, porque Ele precisa que nós cresçamos na graça e no conhecimento. Assim que é a palavra de Deus, nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Então nós temos que parar de esperar pela ajuda de Deus como se fosse uma sorte. E a Bíblia diz em Provérbios capítulo 4, esse versículo é muito bom para nós que estamos nessa tentativa de restauração. E essa tentativa, eu te garanto, se você pegar esses pontos e mais alguns, você vai conseguir com certeza sair dessa acomodação, desse estado de alma que não está te levando a lugar nenhum. Provérbios capítulo 4, versículo 18, a Bíblia diz assim: Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vai brilhando, vai acontecendo, é uma caminhada. Então precisamos nos colocar no caminho da graça e ir caminhando. Não é ficar parado, e caminhando. Ele diz até ser dia perfeito, até se aperfeiçoar. E nós precisamos desses princípios que nos levam à vitória. E dentro desses princípios que nós estamos falando, o interessante, um dos mais importantes que precisamos é orar. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículo 18: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Além dessa restauração que você vai ter na sua vida, quando você estiver restaurado, você vai orar pelos santos também. Se nós negligenciarmos a oração e a meditação da palavra, é como se eu estivesse andando em um caminho e desejando outro.
Por isso a oração e a leitura, o nosso devocional é importante. E o quarto ponto que eu deixo para os irmãos é: faça um cuidadoso trabalho de arrependimento. Faça um cuidadoso trabalho de arrependimento. E esse trabalho não precisa ter pressa. A Bíblia diz em 1 Coríntios, o texto da ceia, capítulo 11, versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Por que não precisa você ter pressa? Porque o arrependimento apressado pode ou significa uma rasa experiência espiritual, pode gerar em você uma deficiência espiritual, uma falta de convicção. E nós precisamos entender que precisamos nos arrepender por completo disso que está nos atrapalhando, nisso que está nos impedindo da restauração espiritual. E precisamos Deus confrontar as nossas consciências, para que essa consciência, essa minha consciência, essa sua consciência venha ferir, venha de encontro com os nossos pecados. Só assim nós seremos restaurados. Por isso que ele fala, Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Veja o que ele diz. Porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação. Porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação. No momento parece que está aí, realmente vai ficar triste, vai ficar ruim, mas isso é para minha e para a tua restauração espiritual. Para que esse trabalho venha trazer cura na sua vida. Esses pontos, se você levar em consideração, vai trazer cura espiritual para a tua vida, e a tua vida espiritual vai ser restaurada. E o quinto ponto, faça uma restituição de tudo ou de todos os seus credores. Faça uma restituição de todos os seus credores. A Bíblia diz: não deveis nada a ninguém, a não ser o amor. Faça uma restituição, peça perdão a quem precisar você pedir perdão. Se reconcilie com pessoas que você magoou ou com pessoas que lhe magoaram. Você precisa se reconciliar. Se realmente você deseja ser restaurado espiritual, e eu tenho certeza que você deseja, porque você necessita dessa restauração. Em Mateus capítulo 5, versículo 25, a palavra de Deus diz: concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto está no caminho com ele. Reconcilia, precisamos reconciliar com o adversário, reconciliar com o irmão, reconciliar, seja lá com quem for, para que a sua vida seja restaurada. A Bíblia diz que quando nós temos um bom testemunho, até os nossos inimigos dão bom testemunho das nossas vidas. E o ponto 6, ajuste a sua vida aos princípios bíblicos. Ajuste a sua vida ao princípio bíblico. Pegue um bloco de anotação com a sua Bíblia, coloque seu joelho no chão e comece a orar. Se você for justo com a sua pessoa, Deus vai revelar dentro da palavra o que você precisa fazer para que você venha se restaurar. Se você for verdadeiro com a sua pessoa, porque às vezes nós estamos tão ruins espiritualmente que nós nos tornando murmuradores, começamos a se justificar, culpar outras pessoas. Como eu disse no início, o culpado pelas nossas vidas espiritual não são as pessoas, são nós, tá certo? Não é as circunstâncias que estão aos nossos derredores, mas são somente você e eu, individual. Cada um dará de conta de si mesmo. E o sétimo ponto tem intenções sérias. Tem intenções sérias, motivações sérias, motivação que te leva a ser sincero com você mesmo. Saia desses programas humoristas, saia do meio da roda dos escarnecedores. Por quê? Porque o sentimento espiritual
que você precisa levar é um padrão de Deus. E se você ficar no meio dessas gozações, dessas chacurrices que a Bíblia chama de chacurrice, você leva o padrão do inimigo. E essa não é a vontade de Deus. Você precisa sair. Chacurrice significa mangação. Ou alguém caiu, é a mesma coisa, bem feito. Isso é chacurrice. Precisamos sair disso, precisamos sair desses programas de televisão que nos leva a gargalhadas sem futuro, tá certo? Isso não quer dizer que nós não vamos rir, isso não quer dizer que nós não vamos brincar em algum momento, mas sem ferir o outro, sem ferir a dignidade do outro e a sua própria dignidade. E o outro ponto interessante é em relação a esses programas, você precisa tomar uma radical mudança de hábito em relação ao que você tem visto, em relação ao que você tem feito, em relação a chacurrice. Precisa de mudança de hábito, isso precisa ser radical. Alguns vão estranhar, mas com o tempo isso passa. E o 8º ponto, diminua as suas atividades. Tem pessoas que fazem tanta coisa, mas tanta coisa que não acaba fazendo nenhuma. Diminua. O reino de Deus não precisa de pessoas que faz tudo. Precisa de pessoas especialistas em área tal, mestre em área tal. Se você varra a igreja, varra só a igreja. Se você prega, só prega. Se você discipule, só discipule. Se você senta só no banco, sente só no banco. Existem alguns pregadores famosos que dizem isso, partindo para as nossas amadas irmãs, que diz que mulher faz muitas coisas de uma vez só. Isso não é verdade, isso não existe. Isso é mensagem para massagear o ego feminino. Bote na sua cabeça. Não tem como você fazer várias coisas de uma vez só. Faça uma coisa para a sua restauração espiritual. Tire esse entulho de tanta coisa que você faz da sua mente e passa a fazer aquilo que realmente é necessário para a sua vida, e você vai ver que o seu coração vai ter mais espaço para a obra de Deus, vai ter mais espaço, não para se acumular, mas vai ter mais espaço, vai ter mais ar para você respirar. Muitas pessoas estão com dores no corpo, se acordam cansadas porque faz muitas coisas de uma vez só. E o 9º ponto, descubra algo para fazer para Deus e para os seus semelhantes. Descubra algo para fazer para Deus e para seu semelhante. Coloque-se na disposição de seu pastor. Coloque-se à disposição do seu pastor e dos irmãos da igreja. Pergunte a ele, solicite a ele o que ele precisa, o que você pode fazer, tá certo? Mas não procure lugar de liderança no momento, no tempo certo. Deus vai lhe exaltar. Aprenda primeiro a ser obediente. Procure um lugar simples. Um lugar simples para sentar. Não precisa ser desprezado também. Lá no final, como se fosse um coitadinho. Olha a intenção do seu coração. Foi o ponto que foi dito. Às vezes a pessoa senta lá fora para se sentir menosprezado. Isso também é pecado. Aquele ponto que nós dizemos que precisa ajustar a sua vida com o princípio bíblico, anote-se de joelho anotando esse ponto que é o 6º ponto, tá certo? Quando você senta lá fora para você está com sentimento de coitadismo, isso não está certo. Você vai ser restaurado espiritualmente quando Deus te revelar na palavra o que está atrapalhando a restauração do teu altar. E para encerrar, busque ser humilde com todos. Busque ser humilde, que está incluído nesse ponto 9. Busque ser humilde com todos, olha o que você fala. Se você vai falar para magoar alguém, não fale, é melhor ficar calado. Se você vai falar para mangar de alguém, para dizer algo que vai denegrir a imagem de alguém, é melhor que fique calado. Você vai entrar no processo de restauração e você vai ver que Deus vai restaurar sua vida. E por último ponto, que é o 10º ponto, tenha fé. Tenha fé. Erga os olhos para o alto.
Leve os seus pensamentos cativos a Jesus Cristo, como diz Tiago. E Deus não vai lhe desapontar. Pode ter certeza que Deus não vai lhe desapontar. E Ele vai lhe restaurar espiritualmente. Você vai ser usado tremendamente nas mãos dele. Mas olha o ponto 9 que eu disse. Fique no lugar de obediência. Primeiro, depois da restauração, você ser usado. Ele vai lhe restaurar. Ele vai lhe usar progressivamente, pouco, devagar. Para que você não volte ao estado que está. Deus é o maior interessado nessa restauração, é o próprio Deus. Deus é o primeiro interessado nessa restauração, porque você é filho e filha de Deus, tá certo? Já deixo aqui meus agradecimentos. Esses são os pontos que você precisa praticar. Só relembrando aqui, vamos ao primeiro ponto para você não esquecer. Se você esquecer, volte o vídeo aí e reveja, estude e bote mais alguns se você achar que deve. O primeiro ponto foi: seja uma pessoa inconformada consigo mesmo. Segundo ponto: decida-se rigorosamente por uma radical transformação em sua vida. Terceiro ponto: coloque-se no caminho da bênção, não espere que caia do céu. E quarto ponto foi: faça um cuidadoso trabalho de arrependimento, de se examinar. E o quinto ponto foi: faça restituição dos seus credores. Sexto ponto: ajuste sua vida aos princípios bíblicos. E neste ponto aqui, para acrescentar, veja o sermão da montanha. O sermão da montanha mesmo. Tente começar por esse sermão, como está lá, leia todo ele. Tente colocar ele dentro da sua vida, esse sermão das bem-aventuranças, e vá agregando outros princípios de valores, outros princípios cristãos, para que a sua vida seja restaurada. O sétimo ponto tem a intenção sérias, que foi onde nós falamos de chacorrice, de brincadeiras que sempre derribam, levam o outro para baixo. O oitavo ponto: diminua suas atividades. Aquelas atividades que você faz, muitas atividades, correria desesperada, diminua. Pise no freio. Nono ponto: descubra algo para fazer para Deus e para o seu semelhante. Não faça algo como se para ser visto. Descubra através de revelação, através das orações, que é do broquinho, você vai ter o seu broquinho, que vai orar de joelho na palavra e Deus vai te revelar. E o 10º ponto é: tenha fé em Deus, tá certo? Tenha fé em Deus e te garanto que Deus vai te exaltar. Te exaltar não para você ficar soberbo, não para você ficar orgulhoso. Quanto mais Deus exalta, mais nós se sentimos e nós ficamos humildes. Quanto mais Deus nos exalta, mais humildes nós ficamos. Parece que é o contrário, né? Em vez de nós ficar mais humilde, é o contrário, tá certo? Mais humilde nós ficamos. Já quero agradecer a todos aqui. Tenha a todos uma boa noite, tá certo? Se você está assistindo esse vídeo à noite, boa noite. Se você for ver pela manhã, um bom dia. Se for pela tarde, uma boa tarde. Tenham fé em Deus, que Deus vai mudar a situação. Restauração espiritual para aqueles que estão precisando. Divulguem o vídeo, divulgue o canal, nos ajude, tá certo? Estamos aqui para ajudar os irmãos. A paz do Senhor. Fique na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo.